Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje vamos estudar a unidade 2, Revolução Industrial. O objetivo dessa aula é conhecer essa revolução e entender as mudanças que a partir delas ocorreram. Eu sou a professora Laiane e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Bom, até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Bom, para a gente entender a Revolução Industrial que ocorreu no século XVIII, na Inglaterra, a gente tem que voltar um pouquinho antes, lá na Idade Média, para que a gente compreenda como que se dava o processo de produção e quais as modificações eles foram sofrendo até chegar no século XVIII. Bom, na Idade Média, o principal modo de produção era o artesanato. E nele, o artesão conhecia todo o processo de produção do seu produto. Eu vou usar o exemplo do sapato para que vocês consigam compreender melhor. Bom, o artesão iria confeccionar um sapato. Ele queria escolher a matéria-prima, ele iria confeccionar todo o sapato, desde a sua colagem, a sua costura, colocar o cadastro. Então, ele conhece todo o processo de produção e é ele mesmo que vende o seu produto. No século XV, com o advento do mercantilismo e as grandes navegações realizadas pelos europeus, as pessoas os outros continentes vão passar a querer comprar mais e mais produtos europeus, o que vai fazer com que eles criem, então, as manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto subordinado ao proprietário da manufatura. Ou seja, o proprietário, o comerciante, ele cedia uma oficina e cedia também a matéria-prima, e o artesão trocava sua mão de obra por um salário. Aqui a gente já vai ter uma pequena divisão do trabalho. Para que essas produções sejam mais rápidas, cada um vai passar a ser responsável por uma etapa. Isso vai aumentar muito a produção da época, mas ainda não vai ser em enormes escalas como no advento da Revolução Industrial. Para a gente compreender o que foi a Revolução Industrial, a gente tem que entender que a pioneira disso tudo foi a Inglaterra e teve vários fatores que influenciaram esse pioneirismo inglês. Eu trouxe para vocês aqui no slide um deles, que é a burguesia possuía uma grande riqueza. Mas, professora, por que a burguesia ela possuía uma grande riqueza? Bom, gente, a Inglaterra ela passou por uma série de revoluções, o que colocou fim à monarquia absolutista e levou o parlamento ao poder. Agora, quem governa a Inglaterra é o parlamento. O rei reina, mas quem governa é o parlamento. E o parlamento, em sua maioria, era tido como eram os burgueses. E os burgueses começaram a aprovar mais e mais leis que facilitassem o seu enriquecimento. Certo, pessoal? Além disso, o fato do país possuir a mais importante zona de livre comércio da Europa. E isso também vai se dar por conta das revoluções inglesas e agora de um liberalismo econômico. Até então, a gente tinha o Estado dominando bastante a economia. Agora, a economia ela tem um livre comércio. Além disso, o êxodo rural. Gente, o êxodo rural ele vai se dar principalmente por conta dos cercamentos dos campos. Até então, os camponeses eles moravam em terras comunais que eram divididas com os donos desses feudos, dessas terras. Então, eles vão cercar essas terras, vão expulsar os camponeses para que agora eles consigam produzir ovelha. E ovelha, gente, a gente tira o que? A lã. Então, isso aí já vai dar um impulso também para as indústrias têxteis. Além do mais, eles também vão ter uma localização privilegiada junto ao mar, que facilita a exploração dos mercados ultramarinos. Por ser uma ilha, então, e por ter um monopólio desse mar, o monopólio marítimo, vai fazer com que eles também intensifiquem ainda mais o seu comércio com o exterior.
Além disso, gente, vocês também precisam entender que o puritanismo, a religião calvinista, ela também influenciou bastante, porque ela não condenava o lucro, ela era a favor do trabalho, de orações. Então, assim, os burgueses também conseguiram, eles também conseguiram acumular muito dinheiro, certo, pessoal? Bom, sabemos então já quais foram as causas que influenciaram e intensificaram essa industrialização na Inglaterra a partir de 1760. Bom, outra coisa importante que temos que saber sobre esse período é sobre as condições de trabalho dos operários, que mais para frente vão ficar conhecidos como proletariados. Bom, eles trabalhavam em média 15 horas por dia, mas existem relatos também de trabalhadores que tinham uma jornada de 20 horas por dia e eram em condições bastante insalubres, às vezes não tinham ventilação ou era um ambiente muito escuro. E também se tinha o trabalho de mulheres e de crianças, que muitas vezes faziam o mesmo serviço e recebiam menos, pelo fato de serem mulheres e de serem crianças. E isso vai fazer com que esses trabalhadores eles comecem a se organizar e a se articular para buscar melhores condições de trabalho. A gente vai ter aqui os quebradores de máquinas. Gente, os quebradores de máquinas também vão ficar conhecidos como movimento ludista. E o que isso significa? Os trabalhadores começaram a culpar as máquinas pelo desemprego, pelo baixo salário, porque as máquinas também elas começaram a substituir muito a mão de obra humana. Agora o homem ele tinha apenas que mexer uma engrenagem ou apertar um botão, porque a máquina fazia grande parte desse serviço. Então eles achavam que aquelas condições precárias estavam muito ligadas ao advento das máquinas. E isso eles começaram a tentar quebrar essas máquinas, o que logicamente gerou bastante conflito. Muitos deles foram enforcados e foram punidos, porque a gente sabe que as indústrias, as fábricas estão muito ligadas à classe dominante da época. E até parece que o governo, os burgueses deixariam que essas máquinas fossem quebradas sem ter nenhum tipo de punição. Outra coisa importante é que os historiadores e os geógrafos também, eles dividem a Revolução Industrial em 4 fases. A primeira vai se dar de 1760 até 1760 e até 1860, mais ou menos até a metade do século XIX. E ela vai ter como exclusiva, como limitada a participação da Inglaterra. Essa revolução vai acontecer, então, pioneiramente e durante quase um século apenas na Inglaterra. E vai ter o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão. Eu falei para vocês sobre as indústrias têxteis, sobre o cercamento lá, as ovelhas para criar lã. Então, o principal ramo industrial dessa época vai ser o ramo têxtil, certo, gente? E também, com isso, vai ter o aprimoramento de máquinas a vapor, que vai contribuir para a continuação da revolução e para que essa produção seja cada vez mais rápida. A segunda etapa da Revolução Industrial vai se dar de 1860 até 1900. Vamos ter o emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, invenção de motor, a explosão da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos. E essas são as principais inovações, mas as reivindicações dos trabalhadores vão continuar sendo as mesmas. Uma jornada muito longa, prolongada de trabalho, crianças trabalhando também em situações precárias, péssimos salários. Isso tudo vai continuar, então, fazendo com que o trabalhador, o proletariado, ele queira se articular. A gente também vai ter o surgimento de um movimento mais politizado do que o ludismo, que vai ser o movimento cartista, onde os trabalhadores eles vão começar a fazer cartas reivindicando seus direitos. Os avanços na ciência eles não vão parar, gente. Eles continuam até os nossos dias atuais, não é mesmo? E em pouco tempo vão surgir muitas máquinas, elas vão ser aprimoradas, o que vai fazer um grande avanço tecnológico. E logicamente que essas fábricas elas vão impactar de algum modo o meio ambiente. Mas até esse momento as pessoas não estão muito preocupadas, eles querem realmente lucrar. Os burgueses e os proprietários, né? Porque do outro lado, os trabalhadores eles precisam sobreviver. Certo, pessoal?
A terceira etapa da Revolução Industrial, ela vai dar no século XX e no século XXI. A gente vai ter o advento do computador, do fax, da engenharia genética, o celular, e isso vai ser grandes inovações para a época. Eu não sei se vocês lembram que os celulares antigos eles eram maiores, eles não possuíam quase nenhum tipo de tecnologia, não tinha Wi-Fi, não tinha WhatsApp. Então, realmente, essas inovações elas modificaram muito a forma também do ser humano se relacionar com o outro. Invenções na Revolução Industrial. Na primeira fase, lá na Inglaterra, as invenções possibilitaram o surgimento de milhares de fábricas e a aceleração da produção e também dos lucros. A gente vai ter a máquina a vapor, que é o grande símbolo dessa primeira Revolução Industrial, a locomotiva a vapor, o tear hidráulico e mais para frente o tear mecânico. Então, se a gente for tentar analisar o período, são realmente grandes inovações que vão gerar grandes modificações para a Inglaterra. Na segunda fase, outras invenções influenciaram muito. Um avanço ainda maior nas indústrias, gente. A gente vai ter fontes de energia, petróleo, a energia elétrica, a invenção do motor, a combustão interna. Então, a gente pode ver que sempre vão ter inovações tecnológicas que perpetuam até os nossos dias atuais com a inteligência, mas provavelmente ela nunca vai se esgotar. Sempre vamos estar inovando em relação à tecnologia. Lembra que eu falei para vocês sobre as condições do trabalhador e também do advento das máquinas que vem substituindo a mão de obra humana? Pois bem, gente, a gente também vai ter o que alguns filósofos chamam de alienação do trabalho, porque agora cada operário ele fica responsável por uma etapa da produção. Ou seja, apertar um botão ou girar uma engrenagem, cada um é responsável. E eles vão fazer isso enquanto eles trabalharem. Eu me especializei em fechar a tampa da vasilha. Então, eu vou trabalhar fechando a tampa da vasilha até que eu me aposente. Vamos dizer assim. Então, quando o produto final chega às mãos do operário, quando chegam, eles não vão se reconhecer nesse produto final. Tanto que eu trouxe essa charge para vocês. Vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir que estou fazendo há 30 anos. Essa charge, ela representa bastante essa alienação do trabalho, essa divisão do trabalho do homem que faz com que ele não se reconheça mais no produto final. Além disso, além de tudo que a gente disse, a Revolução Industrial ela vai trazer grandes consequências. Consequências econômicas, que a gente vai ter o advento do capitalismo, também no meio ambiente, impactos ambientais, mas também vai trazer muitas transformações sociais. O trabalho humano vai sendo substituído e regrado pela máquina. O trabalhador vai se tornar-se agora o operador dessa máquina. A gente também vai ter o ritmo de vida do trabalhador diferente, porque até então, antes da Revolução Industrial, as pessoas elas contavam o tempo mesmo pela natureza, pelo cozimento de um ovo, pelo pôr do sol. Agora não, o tempo ele já vira dinheiro. Tempo é dinheiro, então esse tempo ele é bem cronometrado. Tanto que nessas indústrias da primeira fase da Revolução Industrial, era normal que tivesse um relógio muito grande para que as pessoas elas pudessem saber o quanto elas estavam trabalhando. E alguns relatos que quando eles saíam para almoçar, o patrão ou o supervisor ia e atrasava mais o relógio, adiantava mais o relógio para que assim eles trabalhassem ainda mais. Além disso, a gente vai ter uso em grande quantidade de mão de obra infantil nas fábricas, o que a gente sabe que hoje é crime, e um êxodo rural, as pessoas saindo do campo para tentarem uma vida nova, uma vida melhor nas cidades, principalmente nas cidades que tinham várias fábricas. Outro ponto importante foi a consolidação do capitalismo. Gente, o capitalismo ele se baseia muito na mão de obra assalariada e na busca constante por obter lucro, e lucros cada vez maiores. A gente também teve o surgimento do capitalismo financeiro, que exigia altos investimentos das grandes empresas, onde os bancos entravam com empréstimos e partilhavam ativamente das atividades econômicas.
O processo de produção em série também caracterizou esse período. As mercadorias passaram a ser produzidas de maneiras padronizadas e uniformes. Até então, né, com o artesanato, a pessoa podia escolher a cor do tecido, o estilo do sapato, mas agora realmente a gente tem produtos mais padronizados, porque agora são feitos em grande escala, não é mesmo, gente? E eu trouxe aqui uma linha do tempo da Revolução Industrial que mostra principalmente as questões trabalhistas e mostram também a industrialização aqui no nosso país. Em 1760, a gente teve o início do processo de industrialização lá na Inglaterra, como eu falei para vocês. Em 1807, a gente vai ter a industrialização chegando na América. Em 1824, o parlamento inglês aprova a criação das Trade Unions, que permitia a livre associação dos trabalhadores. Gente, era como se fosse alguns sindicatos. Em 1830, a Associação Nacional de Proteção dos Trabalhos é formada por operários britânicos e a associação torna-se um central de todos os sindicatos. Em 1930, vai começar a sentir os efeitos da industrialização aqui no Brasil, principalmente por conta de Getúlio Vargas. Em 1948, vai ter início a campanha O Petróleo é Nosso, que buscava o controle da exploração do petróleo encontrado no Brasil. E em 1953 vai ser criada a Petróleo Brasil e a Petrobras, também no governo de Getúlio Vargas. Gente, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Eu espero também que vocês leiam o slide. E é isso aí. Nos vemos na próxima aula.